Pai de amor, graças te damos, ó Pai, pelas nossas vidas, pelo cuidado que o Senhor tem por nós. Nesse momento, ó Pai, nós levamos os nossos olhos, as nossas mentes em adoração a Ti. Em adoração porque somente Tu é digno do nosso louvor. Somente Tu, ó Pai, que diz e é e será para sempre o nosso Senhor, o nosso Salvador, que é o nosso caminho, que é a nossa verdade. Nós te adoramos, ó Pai, porque por tudo aquilo que Tu és em nossa vida. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor está conosco agora, nesse instante, ó Pai, nos conduzindo, nos dirigindo e nos abrindo a mente e os nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, viver uma vida conforme o Teu querer. Te adoramos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, e farás por nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vim para adorar-te.
homens louvaram a Deus debaixo desses montes, dessas terras. E eles tinham uma fé muito grande. Mesmo que eles não saíram vivos de lá, eles sabiam quem tem crido. E nós, será que a gente tem crido no Deus, que é esse Deus que nos sustenta? É esse Deus que está conosco diante de pandemias, diante de epidemias que nós estamos vivendo, Covid, dengue. A gente não sabe qual que é o pior para nossas vidas. E a gente sabe que muitas pessoas foram embora. Isso é muito triste para nós. Deus sabe que nós estamos sofrendo. Mas o meu coração não deixa de louvar o teu nome. Louva a Deus pelo que Ele é. Louve a Deus porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, refrigério para nossas almas. Que a gente pense nisso quando nós estivermos cantando esse louvor aí ao nosso Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Meu louvor é fruto do meu amor de Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Meu amor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Meu amor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Para sempre hei de te louvar. Convido você a abrir sua Bíblia lá em João, capítulo 16, a partir do versículo 7. Todos encontraram? João 16, a partir do 7, na minha versão, diz assim: Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça,
porque vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu, porque por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai Santo, quero te louvar e agradecer, ó Deus, por tudo que nós fizemos até aqui, sendo conduzido pelo Teu Espírito Santo. E que a presença desse Espírito, enviado por Jesus Cristo, permaneça conosco e fale aos nossos corações. Que fale muito mais ainda do que eu mesmo, Deus, onde o próprio Espírito deu o entendimento, a sabedoria e assim edifique cada vida nessa noite. Eu te peço a tua graça e bênção, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como todos sabemos muito bem, o calendário cristão e as festividades cristãs, elas têm datas sempre marcadas. 50 dias depois da Páscoa é justamente o Pentecostes. E hoje é o domingo do Pentecostes, onde a gente dá uma ênfase a essa ação poderosa, a relevância poderosa do Espírito Santo na vida do crente, na vida da igreja e na vida do próprio mundo. Porque a vida do Espírito Santo traz a graça de Deus para o mundo, para a igreja e para o cristão. Dado aquilo que aconteceu com os apóstolos em Atos capítulo 2, a gente vê essa relevância, a gente vê a necessidade do Espírito Santo ter realmente vindo ao mundo. Porque sem a ação do Espírito Santo, cada um de nós ia tatear no escuro, cada um de nós ia dar murro como em ponta de faca. A gente ia correr para todos os lados e não ia conseguir ter êxito nenhum, porque aquilo que Deus quer realizar no mundo, Ele realiza por intermédio do Espírito Santo. O próprio Israel é um exemplo disso. Israel, ela tinha a função de ser a luz de Deus no mundo, ser a mão de Deus na terra, para abençoar toda a família da terra, como Deus tinha prometido desde Abraão, mas a gente sabe do fracasso de Israel. Para que a igreja não tivesse o mesmo fracasso, para que a igreja conseguisse cumprir a vontade de Deus, então Ele envia o Espírito Santo que nos move. Por isso que Jesus disse que aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido do Espírito, é como um vento que sopra de um lado, sopra para o outro, a gente não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas é assim todo aquele que é nascido de Deus, é nascido do Espírito. Ele é conduzido, ele vive pelo mover do Espírito Santo. E cada um de nós tem que ter consciência disso e cada vez buscar mais ainda o Espírito Santo, se deixar mais ainda ser levado pelo Espírito Santo, porque quando somos levados pelo Espírito Santo, é o Senhor quem faz a obra por nosso intermédio. Então, quem nos conduz neste mundo não é a vida, como cantava Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Quem nos conduz, quem deve nos levar é o Espírito Santo. É Ele quem deve nos conduzir. É Ele que quer segurar as nossas mãos e nos guiar. É Ele que quer e já faz morada em nós, como Jesus já tinha dito desde os discípulos, e ao fazer morada em nós, nos transforma e nos impulsiona para fazer aquilo que Deus quer realizar no mundo. E aí nós temos que ter consciência disso, buscar isso, para que assim a gente seja instrumento de Deus nessa terra. Porque uma das coisas que nós aprendemos através da Bíblia é que cada um de nós, quando fomos chamados, a gente não foi chamado somente para ser salvo, mas foi chamado para ser um cooperador de Deus. Paulo usa uma expressão muito interessante que diz que nós somos dispenseiros de Deus, dispenseiros das coisas de Deus. E dispenseiros é aquele que recebe de Deus alguma coisa, como se fosse os mantimentos da casa, como um mordomo, e é responsável por essa dispensa, é responsável de cuidar da casa de Deus, das coisas de Deus, dos negócios de Deus. E nós temos muitas parábolas que falam desses negócios de Deus. Jesus fala muitas parábolas, por exemplo, dos talentos, eu acho que é uma das mais emblemáticas, em que ali a figura de linguagem fala de um homem que, ao viajar, ele dá 5 talentos para um homem, 2 talentos para o segundo e 1 talento para o terceiro.
e espera que esses homens façam alguma coisa com aquilo que receberam. E aqueles que fizeram, de fato, foram recompensados. Mas quem nada fez foi duramente julgado. Por quê? Porque Deus espera que a gente cuide das coisas dele. E tem muita coisa que nós temos que cuidar. Porque Deus é o Senhor de toda a terra. O Senhor é Deus de toda a vida que também está na terra. E principalmente Deus é o Senhor da missão, e Ele também coloca a missão nas nossas mãos para que cuidemos e façamos a sua vontade. Então, pensando nessa questão toda, da importância do Espírito Santo ser enviado, a qual o próprio Jesus ele fala sobre isso, ele começa dizendo isso, é necessário dizer a verdade, e é importante, e é melhor, e isso é interessante, ele mesmo diz, e é melhor que eu vá. Jesus diz, quando ele diz é melhor que eu vá, é porque ele diz que se eu não for, o Espírito Santo ou o Consolador não virá a vocês. O Espírito Santo, na época de Jesus Cristo, ele habitava em Jesus Cristo. Ele fazia residência em Jesus Cristo. E uma vez que Jesus ascende ao céu, agora ele pode enviar esse Espírito a todo crente, à igreja, ao mundo. E agora o Espírito Santo, ele não habita mais numa pessoa só, ele habita em todo aquele que tem fé e crê no Senhor Jesus Cristo e também está trabalhando em todos aqueles que ainda vão crer também. Eu gosto de uma passagem de João capítulo 10, onde Jesus fala assim, tenho muitas outras ovelhas que não são desse aprisco ainda, porque as ovelhas do aprisco dele, naquele momento, eram os 12 e mais alguns seguidores. E Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me seguem. Mas eu tenho outras ovelhas que ainda não são desse aprisco. Jesus estava falando de outras pessoas que ainda iam se converter. Jesus estava falando, inclusive, de outras pessoas que ao longo do tempo, até a sua vinda, ainda iam se converter. E é o Espírito Santo que está fazendo essa obra no mundo. Então nós vamos observar nessa passagem que nós lemos, essa ação do Espírito Santo. Uma ação necessária. Um envio necessário, porque só através do Espírito Santo essas coisas podem acontecer. E a primeira delas é de que o Espírito é enviado primeiramente ao mundo. Por que ele é enviado ao mundo? Porque o mundo precisa saber de 3 coisas, está no versículo 8 ao versículo 11. Quando diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí Jesus mesmo descreve essas ações, quando diz assim, no versículo 9, do pecado porque eles não creram em mim. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, destituídos das glórias de Deus, como Paulo fala lá em Romanos. Mas a partir daqueles que creram em Jesus, já não é mais um pecador, é um justificado. Mas o mundo que não creu, o mundo que não quis saber de Jesus Cristo, esse permanece pecador, e esse está sendo iluminado por Deus de que é pecador. Paulo trabalha bem essa questão no capítulo 1 de Romanos. Quando você lê 1 Romanos, Paulo descreve de forma muito clara ali, que a despeito da revelação bíblica, existe a revelação da natureza, em que faz com que os homens saibam que existe alguém que criou todas as coisas, se alguém é Deus. E não só que a gente vê Deus através da manifestação da natureza, onde, como o Salmo diz, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos, mas também Paulo acrescenta de que cada um recebe a lei nos seus corações, aquele sentido de certo e errado, aquela compreensão de questão ética. Se você roda o mundo e vai para todas as nações, tribos, raças, qualquer lugar no mundo, existe código de ética, existe código de moral, existe princípio do que é certo e do que é errado. Porque todo mundo recebe essa semente no seu coração. Então essas 2 características, tanto a natureza revelando Deus, e como também essa lei, esses princípios morais no coração, fazem com que Paulo possa dizer o seguinte, de forma que ninguém é indesculpável diante de Deus. E é o Espírito Santo que dá esse toque, que faz esse alerta
a todo homem que não crê em Cristo Jesus. Ou seja, você é um pecador. Então o Espírito Santo faz isso. Para quê? Para que ninguém seja indesculpável diante de Deus. Todo mundo sabe um caminho, todo mundo aprende sobre um caminho. E principalmente depois que a mensagem é pregada, aí mais ainda. Então, diante do tribunal de Deus, quando todo mundo se apresentar, todo mundo vai saber por que está sendo julgado, por que é réu. E ninguém vai ter a coragem de dizer para Deus, é mentira, ou o Senhor está errado, ou eu sou inocente. Ninguém vai ter essa capacidade de dizer de Deus, eu sou inocente. Nem os crentes, nem os crentes podem dizer diante do Senhor, eu sou inocente. O que os crentes podem dizer diante de Deus é o seguinte, fui justificado, fui perdoado, reconheço que vivi como um pecador, mas o sangue de Jesus me lavou. Isso é que o crente pode dizer lá nos céus. Mas dizer que é inocente, dizer que nunca errou, isso não pode. O próprio João, nas suas epístolas, ele diz assim, aquele que diz que não cometeu pecado é mentiroso. Mas ninguém vai ter coragem de dizer isso diante de Deus, porque todos reconhecerão que serão pecadores. E ainda fala mais, no versículo 10, também o Espírito Santo os convencerá da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Ou seja, Jesus é aquele que veio trazer justiça. Se ele está ascendendo ao Pai, é tipo assim, existe um tempo, o tempo da salvação. Jesus está aqui meio colocando escatologicamente a ideia do seguinte, olha, creia enquanto é dia, porque quando a noite vier, ninguém mais poderá nem se arrepender. Lembra daqueles textos do Apocalipse, que quando está vindo aqueles monte de flagelos, aí as pessoas, os poderosos, principalmente que é o texto está se referindo a poderosos, né? Diz que eles vão buscar a morte e não encontrarão. Eles clamam para que os montes caiam sobre eles, que esmague eles, porque eles não estavam mais dando conta do sofrimento que estavam vivendo. E eles não tinham mais esperança para eles. Então é isso que Jesus mais ou menos está dizendo de forma escatológica. O Espírito Santo os convencerá também, vai alertar para ele, vai dizer para todo mundo que o momento de justiça está chegando. E a justiça que era dada por Jesus Cristo já não terá mais. Porque existe o tempo para crer, depois desse tempo não terá mais oportunidades nenhuma. E por último, o versículo 11 diz também que o Espírito Santo vai fazer com que o mundo conheça o juízo. E aí Jesus diz, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Isso aqui é uma outra coisa bem escatológica também, onde Jesus está dizendo claramente que o príncipe deste mundo, no caso, que é Satanás, já está julgado. Se o julgamento de Satanás já está certo, também vai estar certo para todos aqueles que não creram em Cristo Jesus. Assim como não foi poupado aquele que era o príncipe dessa terra, aquele que era considerado, o melhor dos anjos, digamos assim, segundo a tradição cristã, se ele não foi poupado por causa do pecado dele, todos aqueles que não creram também não serão poupados. E aí tem uma compreensão muito interessante que não é Deus que vai mandar ninguém para o inferno, é cada um que tomou esse caminho no inferno. Porque Jesus mesmo diz, há dois caminhos, um é apertado, um é estreito, e são poucos os que caminham para ele. O outro é largo, espaçoso é o caminho, porta larga, e muitos são os que entram. O caminho que é tomado por cada um é a escolha de cada um. Então não é Deus que está mandando ninguém para o inferno. Deus está mandando o seu filho para que todo mundo pudesse ir para o céu. Deus enviou o seu filho para quê? Para que a gente pudesse ter a salvação. Lembra da promessa do anjo Gabriel, quando vai se referir ao nascimento de Jesus a Maria e a José? Eis que vos trago boas novas, que será para todo o povo. Chegou, vai nascer Jesus, o Salvador. Então Deus ele manda Jesus para nos salvar, não manda ninguém para ir para o inferno. O caminho que cada um escolhe é por própria conta.
Isso está desde Deuteronômio, quando Deus diz assim: então os céus e a terra por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E eu gosto do finalzinho desse texto, lá de Deuteronômio, porque no texto ainda diz assim, né? Deus, ele faz uma sugestão. Ele está propondo a vida e a morte, está propondo a vida ou a maldição, mas ele faz uma sugestão, e a sugestão dele é o seguinte: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e toda a tua descendência. Para que seja abençoado você e toda a sua descendência. Ou seja, ele propõe e ele sugere para que a gente escolha o melhor. Porque esse é o Deus que dá oportunidades. Com Deus sempre existe uma segunda chance, até aquele momento, até aquele dia, porque depois já não terá mais tempo. Então, essa é a incumbência do Espírito no mundo, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A graça que o Espírito traz também para o mundo é uma preparação para que o campo receba a sementeira da palavra. O Espírito Santo, ele traz uma graça para possibilitar que esse campo, inclusive, brote, cresça, floresça e embranqueie. Lembra daquela passagem que Jesus diz lá em João 4, de 35 em diante, né? Que ele fala sobre os campos? Essa passagem diz o seguinte, não dizeis vós que há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro. Um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeais. Essa passagem é muito clara porque está falando justamente desse envio do Espírito Santo. Para fazer o quê? A sementeira. Por isso que Jesus finaliza o seguinte, olha, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. E eu envio vocês para ceifar aonde não semeais, porque quem semeia é o Espírito. É Ele quem semeia, é Ele quem gera fé, é Ele quem vai começar a trazer o cristão para o entendimento da graça e para poder, assim, ser preparado para receber Cristo Jesus. Nós somos somente os ceifeiros, quem já vai só para poder fazer a colheita. Porque o Espírito Santo também está atuando no mundo para salvar vidas, para alcançar pecadores, para convencê-los de que Jesus é a única solução. A nossa tarefa nesse processo é orar por esse mundo, é fazer com que eles conheçam Cristo através da nossa vida e através também da nossa mensagem. Mas o Espírito Santo já está aí atuando. Por isso que Jesus vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque o Espírito Santo está preparando. E quando a igreja vai, as portas do inferno, que aprisiona as pessoas no pecado, elas caem por terra. E nós temos que ter fé nisso. Eu costumo pensar que parece que as igrejas hoje perderam um pouco de fé na palavra, fé no poder da palavra. Porque a gente vê muitas igrejas, e eu não critico, às vezes, alguns trabalhos com uso de tecnologia, não critico porque eu acho bonito, sabe? Tem muitos recursos no mundo que a gente pode usar para a glória de Deus. Assim como o Israel, na época que estava no deserto, utilizou-se de muitas coisas dos egípcios para poder fazer o tabernáculo, nós podemos usar muita coisa do mundo para glorificar Deus, para servir a Deus. Agora, um problema que acontece é que as pessoas botam mais fé nessas coisas do que na palavra. Aí quando você vai ver, tem tudo menos palavra nessas igrejas. Então é show, é espetáculo, né? Tem jogo de luzes, tem não sei o que, tem um monte de coisa. E quando você vai ver, a palavra é o que menos tem. É o que menos tem. E quando tem uma mensagem, geralmente é uma mensagem deturpada, corrompida, misturada com coisas do mundo e não autênticas, sagradas escrituras. E isso é um problema. Então, se a igreja usa todos os recursos que tiver aí da tecnologia, de qualquer outra coisa, para poder fazer um excelente culto, maravilha, glória a Deus por isso. Mas que se acredite que a palavra é quem converte as pessoas.
né? Porque hoje vocês já sabem, eu já falei isso várias vezes, que hoje não está se convertendo muito novas pessoas não, sabe? Muitas igrejas estão lotando por causa de migração de membros. O que é migração? É quando o crente de uma igreja pequena, deficitária, com pouco recurso, que não tem todo aquele sistema maravilhoso de louvores, não sei o quê, vai para uma igreja maior que tem tudo. Então ele migra. Aí a igreja grande vai ficando mais grande e as pequenas vão ficando cada vez menores. Está acontecendo muito isso hoje em dia. Muito. Só que está acontecendo uma outra coisa também. Está acontecendo o fenômeno que já começou há algum tempo, mas aumentou muito depois da pandemia, com a pandemia e depois da pandemia, que é chamado dos desigrejados, que é aquela ideia de que as pessoas agora podem servir a Deus sem precisar de instituição. Vocês sabiam que no Brasil existe 19 milhões de pessoas que se auto-intitula evangélica, mas não frequenta igreja nenhuma? Porque existem algumas facilidades hoje, né? As pessoas adotam um pastor da internet, e aí fica ouvindo esse pastor da internet, né? Segue a vida dele de crente, lê a sua Bíblia em casa, aí depende mais de igreja, não faz mais nada. Só que tem um problema muito grande, porque geralmente essas pessoas que estão fora da igreja, elas não estão sendo de fato edificadas, elas não estão vivendo a comunhão de fato dos santos, como a Bíblia coloca para nós. E além de não ser edificada e não estar vivendo a comunhão dos santos, ela também não está engajada em nenhuma missão. E um crente que não está em missão é um problema aos olhos de Deus na Bíblia. Porque o crente deve estar sempre em missão. Sempre deve estar em missão. E geralmente quem faz as missões? As igrejas. As igrejas que fazem a missão. Então a gente tem que começar a entender essas coisas para que o nosso cristianismo, apesar dessas várias mudanças que está acontecendo, não vire essa coisa, né, tão diferentona que é diferente até da Bíblia. Né? Porque tem muitas pessoas que gostam de viver um cristianismo diferente, né? Mas viver esse diferente chega a tal ponto que é tão diferente até das Sagradas Escrituras. Aí é um problema. Enquanto você vive essa fé baseada na Sagrada Escritura, ok. Mas quando ela está totalmente fora das Sagradas Escrituras, aí já não está ok. E uma das coisas que a gente pode falar sobre essa questão é aquele texto clássico de Hebreus, que diz assim: não deixei-vos de congregar como é costume de alguns. Ou seja, deixar de se congregar é o padrão que vai contra a própria Bíblia. Então, querer ser um crente diferente, deixando de se congregar, é ser um crente fora dos padrões bíblicos. Simples assim. Mas além do mundo, além dessa ação do Espírito Santo no mundo, o Espírito Santo, ele também tem uma ação poderosa, tanto na vida do crente, como na vida da igreja. E na vida do crente, ele tem coisas extraordinárias para fazer. O Espírito Santo age de forma privilegiada, digamos assim, no crente e no mundo. Ou, aliás, na igreja, do que no mundo. No mundo ele tem a ação de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas no crente tem muitas outras questões. O nosso texto aqui de João 16, no versículo 13, diz o seguinte: porém, quando ele vier, o Espírito da verdade, ele os guiará em toda verdade. Essa é uma das primeiras funções que o Espírito Santo faz. Guiar o crente na verdade, para que ele não seja enganado pelas filosofias do mundo, não seja enganado inclusive pelas teologias erradas dentro da igreja. Não é? Porque eu não sou daquela teologia, ou daquela... Existe uma corrente de pensamento que diz o seguinte, que as pessoas têm livre acesso às Escrituras, elas podem fazer o livre exame, mas não podem fazer livre interpretação. Né? Principalmente tem uma denominação específica que diz isso, né? Que as pessoas não têm capacidade de interpretar as Sagradas Escrituras. Eu acho isso uma bobagem, porque para mim o melhor intérprete das Sagradas Escrituras é o Espírito Santo. E se ele quiser dar uma interpretação para você diferente da minha teologia, quem sou eu para ir contra o Espírito Santo? Quem teve esse entendimento foi o Gamaliel. Quando você vai lá para Atos capítulo 4, em que Pedro é preso, né? Aí chamam Pedro para ser interrogado pelo Sinédrio, e o Sinédrio todo está contra Pedro, mas de repente Gamaliel ele diz uma coisa bem interessante, diz assim: olha, vamos deixar esse homem de lado,
Dá só uns açoitezinhos nele aí e solta ele. Porque é o seguinte, esse movimento que ele está seguindo aí, que era o movimento de Jesus, né? Esse movimento que está seguindo aí, se for de Deus, vai prevalecer. Mas se não for, vai morrer, como outros já surgiram por aí. E, de fato, existiram vários movimentos messiânicos. Naquela época mesmo, antes de Jesus, na época de Jesus, surgiram vários movimentos messiânicos. E todos eles caíram por terra, todos eles não vingaram. Então Gamaliel teve essa sacada de dizer o seguinte, olha, se for de Deus, vai prevalecer e nós vamos estar indo contra Deus. Ou seja, Gamaliel entendeu que se o Espírito estava agindo, se Deus estava agindo por intermédio de Jesus e através dos apóstolos, então quem sou eu para ir contra Deus? E a melhor forma de a gente botar essa questão, não é, para ver se vai ou não, é entregando ao tempo. O tempo vai mostrar se é de Deus ou se não é. Porque o que é de Deus prevalece. E prevaleceu. Apesar de toda a perseguição, apesar de o próprio Pedro ter sido preso, morto, crucificado de ponta cabeça, mas o movimento de Jesus permanece até hoje, graças a Deus, e nós estamos aqui. E o Espírito Santo estava guiando eles, guiando-os à verdade, guia cada um de nós. Eu gosto de um texto, se você quiser também ler comigo esse texto, de João mesmo, só que lá na epístola, a primeira epístola de João, capítulo 2. Tem duas passagens que falam a mesma coisa, mas o 27 está bem mais claro. Diz o seguinte: quanto a vocês, a unção que recebeste dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele como também ela ensinou a vocês. A unção aqui é a expressão, uma das expressões bíblicas para falar do Espírito Santo. Então, quem está dizendo é o seguinte: se vocês receberam o Espírito Santo, que permanece em vocês, eu não preciso ensinar nada a vocês. Por quê? Porque a unção ensina a respeito de todas as coisas. Que coisa poderosa isso, né? O Espírito Santo, ele age por intermédio da palavra. Existe uma dobradinha entre o Espírito Santo e palavra. E quando a gente estuda a Sagrada Escritura com a intenção de aprender, quando a gente estuda as Sagradas Escrituras e ora pedindo iluminação de Deus, o Espírito Santo ensina. Por quê? Porque a função dele é guiar cada um de nós a toda a verdade. Ele nos guia. Então, por isso que eu valorizo muito a questão da devocional. Para mim, a devocional que cada crente faz todos os dias de orar a Deus, de ler a palavra e de meditar na palavra, ela é tão importante quanto um curso teológico. O curso teológico é para aqueles que querem seguir ministério, ser pregador, estudioso, Sagradas Escrituras, para ser mestre, aquela coisa toda. Mas todo crente pode também ser uma pessoa que compreende a Sagrada Escritura, porque o melhor mestre é o Espírito Santo. Porque foi ele que inspirou. Se ele inspirou, ele também ensina, também ilumina as Sagradas Escrituras. Então, eu valorizo muito o entendimento que cada crente tem quando faz a sua devocional e tem o entendimento das Sagradas Escrituras. E às vezes aquele entendimento que ele está dando para você é para você mesmo, que vai edificar a sua vida naquele momento que você está vivendo a sua vida. Porque a palavra de Deus é rica, ela é eficaz, ela se renova toda manhã, né? Não é assim que a gente entende? Então, tem aquele texto que você já leu 10, 30 vezes e tinha um entendimento, mas naquele dia específico, quando você está fazendo uma devocional, você tem um entendimento diferente e aquele entendimento diferente te edificou, te alimentou, te deu esperança, te deu alegria, aumentou a sua fé. Porque é isso que o Espírito Santo faz por intermédio da sua palavra. Ela vem ao nosso encontro à verdade e ela nos conduz à verdade, ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela é de fato o nosso pão. E o Espírito Santo faz isso. Mas além disso, além do Espírito Santo nos guiar a toda a verdade, o Espírito Santo também, ele foi o responsável pela nossa conversão. Ele é o responsável por termos fé no Senhor Jesus Cristo. Ele é o responsável por regenerar nossas vidas, por justificar-nos e por nos ajudar na vida de santificação. É o Espírito Santo quem atua nas nossas vidas para que essas coisas aconteçam.
Então nós devemos não só receber desse Espírito, mas contar com esse Espírito em todos os momentos da nossa vida, para que a gente viva essa vida que agrade o Senhor. Mas o Espírito Santo pode fazer muito mais, né, pelo crente, além de ele conduzir o crente, na verdade, ele também pode dar dos seus dons espirituais, nos capacitando com poder para a obra. Por isso que Paulo dizia que era o poder de Deus operando através dele. Não era ele que convertia as pessoas, era o Espírito Santo agindo através dele. Jesus disse aos discípulos: olha, quando vocês estiverem diante das autoridades, diante das pessoas, não se preocupem com o que eu havia de falar, porque o Espírito Santo é que falará através de vocês. Quantas vezes a gente precisou de sabedoria e o Espírito Santo deu aquela sabedoria para a gente ter a palavra certa na hora certa? Isso é dom que ele dá, é capacidade que ele dá. E não só de falar, mas também de outros dons espirituais. Não sei se vocês assistiram na quinta-feira o vídeo que eu compartilhei da Igreja Nacional, que estava organizando sobre o Pentecostes. E lá eles estavam trabalhando justamente a questão dos dons espirituais. E a nossa igreja, oficialmente, ela acredita na continuidade dos dons espirituais. Porque existem muitas correntes teológicas aí que acreditam que os dons espirituais não existem mais, foi só para a época dos apóstolos. Nós não, nós queremos que os dons existem até hoje. E se nós buscarmos um dom específico, o Espírito Santo nos dá, porque Paulo fala sobre isso, né? Ele diz assim, lá em 1 Coríntios 14, buscai com zelo os dons espirituais. Então a gente pode buscar os dons espirituais, além daqueles que ele já dá para a gente e a gente pode ir aperfeiçoando. Então ele nos dá dons espirituais. E ainda, por último, o Espírito Santo também, além de conduzir nossas vidas na verdade, além de nos dar dons espirituais, nos capacitando para fazer a obra de Deus, também o Espírito Santo ele trabalha em nossas vidas para que a gente gere frutos do Espírito. Esses frutos do Espírito é que torna a gente com aquelas características de pessoas que foram de fato salvas, que foram de fato convertidas, gerando fruto do amor, da paz, da alegria, da bondade, da fidelidade, da benignidade, da longanimidade e do domínio próprio. Frutos tão essenciais, tão importantes para o crente exercitar, praticar, viver cada dia, para que assim o seu testemunho de vida seja, diante das pessoas, incontestável, de que de fato seguimos Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos ajuda em tudo isso, para que assim, através da genuína presença do Espírito Santo, a nossa vida tenha esse caráter, de fato, igual ao de Cristo Jesus, um caráter também missionário, um caráter de amor e um caráter de tolerância entre irmãos. Essas coisas só o Espírito Santo pode fazer através dos crentes. E quando a gente busca Ele, Ele nos ajuda. E ainda, por último, o Espírito Santo também ele atua na vida da igreja, e quando ele atua na vida da igreja é com poder, ele atua com poder. Para quê? Para que a igreja cumpra a sua missão. Então, quando Jesus diz lá em Atos 1:8, diz o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o Espírito Santo, na igreja, ele atua com poder para que ela cumpra a sua missão, para que ela pregue o Evangelho com poder, para que ela ajude a libertar vidas, para que ela gere cura nas pessoas, para que a igreja viva a comunhão de fato que é o corpo de Cristo. E aí dentro da igreja o Espírito Santo ele atua nos cultos, na escola dominical para edificação de vidas. Mas a igreja não é chamada para viver só dentro do templo, mas ela também é chamada para fora. E a ideia de uma igreja que ela deve estar mais na rua do que dentro do templo é a ideia de que é uma igreja que está fazendo diferença no mundo, atuando no mundo, operando no mundo o poder da graça de Deus. Se a igreja tem essa preocupação de ser relevante no mundo, ela se preocupa com cultos edificantes, mas se preocupa também em estar lá fora, alcançando vida e abençoando essas vidas. Principalmente diante das necessidades sociais que surgem. E nós vivemos num país que tem muitas necessidades sociais. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil novamente está envolvida numa campanha agora para ajudar os nossos irmãos de Pernambuco. Os irmãos que acompanham jornais sabem que a tragédia lá foi muito pior do que aconteceu em Minas, no sul da Bahia, do que no Rio de Janeiro. A situação lá está muito mais grave. E aquilo que Deus nos dá
Ele espera que a gente partilhe também com essas pessoas que nesse momento estão precisando. E já já nós vamos receber instruções de como podemos ajudar essas pessoas lá. E essa é uma tarefa da igreja. Uma tarefa da igreja auxiliada pelo Espírito Santo. Porque não é a igreja que faz sozinha, é o Espírito Santo que move a igreja para fazer. Se a gente deixa ser soprado pelo Espírito Santo, ele nos conduz para esse tipo de ação como igreja. Aí a igreja se torna não só uma proclamadora do Evangelho, não só testemunha de Jesus Cristo para glorificar a Cristo, mas a igreja se torna também uma hospitaleira, uma acolhedora, uma salvadora de muitas pessoas que precisam do Senhor. E aí quando o crente, quando a igreja se deixa mover pelo Espírito Santo, acontece isso que Jesus finaliza na nossa passagem de João 16, no 14 e no 15. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso diz que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Quando a gente se deixa mover pelo Espírito Santo, quem é glorificado? Jesus. Porque o Espírito Santo está agindo por intermédio da igreja e dos crentes para glorificar a Cristo. Não é para glorificar a própria igreja, nem para glorificar o próprio crente, mas é para glorificar Cristo. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Deus amado e querido, obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que nos foi enviado, Senhor. Esse Espírito que atua, Senhor, em cada um de nós e que pode fazer muito mais coisas quando a gente mesmo se deixa ser conduzido pelo Espírito Santo. Quando a gente se entrega ao Espírito Santo, quando a gente deixa, Senhor, que Ele fale em nós e diga o que cada um de nós devemos fazer. Nos ajuda, Senhor, a ouvir melhor o Espírito Santo. Nos ajuda a ter sensibilidade para aquilo que Ele quer atuar no mundo através de nós. E que nós sejamos instrumentos na mão do Senhor, na mão do Espírito Santo, para ser redentores também no mundo. Opera, Senhor, através de nós e usa com poder, Senhor, nossas vidas para a glória do Teu nome. Todos nós, Senhor, buscamos o Espírito Santo. Todos nós, ó Deus, queremos ser mais pleno deles. Além, Senhor, de recebermos Ele na conversão, nós queremos ser cheios também, cheios do Espírito Santo, tomando cuidado para nunca apagar o fogo do Espírito Santo em nossas vidas, e nós vivamos de tal forma que não é mais nem nós que vive ou anda, mas é que o Espírito é quem nos conduz, e a gente viva somente pela graça. Nos ajuda nisso, ó Pai, em nome de Jesus. E que esse mesmo Espírito que atua em nós, na igreja, para fazer a missão no mundo, esse mesmo Espírito também cura enfermidades. Tantos irmãos nossos, ó Deus, estão vivendo um momento difícil na saúde. A Covid voltou, Senhor, a crescer na nossa cidade. Muitos irmãos estão com Covid. Nós pedimos que Tu cure a cada um, Pai, em nome de Jesus. Cuida também, Senhor, do namorado da Marina, Senhor William, que está também enfermo, Deus. Que a Tua mão se estenda sobre ele e ele sinta o Teu toque. E assim como aquela mulher do fluxo de sangue que se viu naquele momento curada, ele também se veja curado, Pai. William, a Alice, a nossa irmã Beatriz, a própria Cris, que ainda está se recuperando. Ajuda também a abençoar a recuperação da nossa irmã Cida, Senhor, nossa irmã Marisa, todos os nossos irmãos e irmãs, ó Pai, que estão enfermos. E obrigado pela cura daqueles que Tu já curou, Senhor. Obrigado pela melhora do Gustavo, obrigado pela melhora da própria Cris e de outras pessoas a qual nós estávamos intercedendo. Muito obrigado, Pai, por isso. Que esse Espírito também, Senhor, prospere os negócios dos meus irmãos e irmãs. Que os seus trabalhos, ó Deus, prosperem. Como diz a Tua Sagrada Escrituras, que Tu ia fazer prosperar as obras das nossas mãos, prospera a obra das mãos de cada um. E que cada um tenha êxito, que cada um tenha sucesso, ó Pai, naquilo que faz. Faz multiplicar, Senhor, a sementeira de cada um, para que assim a colheita seja farta, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa as famílias, abençoa as casas de cada um, Senhor. E assim cada lar, Senhor, receba a paz, o amor, a harmonia, a bênção e a proteção. Abençoa, Senhor, a minha irmã também que está se recuperando, Senhor, de hematomas e de feridas.
Cura seu corpo, mas cura também a sua alma, para que não fique, Senhor, nada ali que a incomode, ó Pai. Protege a tua serva e livra ela de todo o mal, Senhor. Assim como livra de todo o mal todos os teus servos e servas da nossa comunidade de fé. Proteja cada um, Senhor. Que cada um, Senhor, possa contar com a tua onipresença, livrando-os de todo o mal. Te peço, ó Pai, que tu dê vitória àquele irmão, àquela irmã, Senhor, que está com uma causa na justiça ou qualquer outra situação difícil. E que eles sejam mais do que vencedores em Cristo Jesus, para que assim o teu nome seja glorificado através da vida deles também, Pai. Fica conosco, Senhor, nós pedimos. E agora, sendo esse momento bem especial da ceia do Senhor, que é a tua presença que já está conosco, essa presença nos alegra através da ceia, a qual nós vamos ter comunhão com Cristo e uns com os outros ao redor da mesma mesa da graça. E abençoa nossas vidas, Pai, com esses elementos, que vão continuar sendo pão, vão continuar sendo vinho, mas que através da fé nós tenhamos e recebamos em nós a graça e sejamos alimentados com o verdadeiro pão, que é Cristo Jesus, e sejamos saciados da verdadeira água, que é o Espírito do Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos, ó Pai, a tua bênção nesse momento de ceia. Amém. Amém. Oremos a oração do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, meus irmãos e irmãs, e que o Espírito Santo te conduza para que você possa viver a vida a qual você possa viver em plenitude, na força e no poder dele. Isso contando sempre com a graça do nosso Jesus Cristo, com o amor de Deus e com as consolações do Espírito Santo, até a vinda de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém.